uma igreja famosa aí, né? A igreja neopentecostal, a maior, ela construiu um templo, né? Uma réplica do Templo de Salomão. É claro que o Templo de Salomão será reconstruído para o período de tribulação e que o anticristo vai se assentar. O Templo de Salomão, o próximo que será reconstruído dentro da escatologia bíblica, a gente vai falar do problema da alegorização, né, da igreja reformada, parte da igreja reformada que saiu alegorizando tudo que viu pela frente, porque viu que Israel começou a cumprir as profecias. Só que no século XVI ela olha para o Oriente, né, para Haaretz Israel, e não vê Israel seco. Só que chega em 1948, Israel começa a cumprir inúmeras profecias bíblicas, mas eles insistem no erro. E geram outros erros doutrinários, né? Principalmente da eleição incondicional de indivíduos, de Romanos capítulo 9. Saiu alegorizando tudo. E os neopentecostais pegaram esse gancho e tudo quanto é texto bíblico que eles acham que podem usar nas suas campanhas, e aí isso é chamado de idealismo, é usar o texto ao seu bel prazer, desconsiderando o fator histórico no tempo em que foi escrito, a exegese, a hermenêutica, e o contexto escatológico, futurista, que nós só podemos olhar para isso. Eles saem alegorizando, eles saem interpretando da forma como eles querem, só para amparar as suas doutrinas. O Templo de Salomão, ele será reconstruído em Jerusalém, e isso nós vemos em Apocalipse capítulo 11, e só podemos fazer comparação com Ezequiel capítulo 8 e 9, quando nós vemos que os judeus ainda permanecem em incredulidade, mas haverá um período em que eles vão dizer Baruch Rabá Beshem Adonai, cumprindo ali as profecias de Mateus 23, 39, Oséias 5, 15, Ezequiel 37, 14, porém em vós o meu espírito vivereis, diferente de Ezequiel 37, 5, que é porém em vós o espírito vivereis, que foi quando eles foram trazidos, né, como para a restauração como nação, de 1948, cumprindo ali, como eu já mencionei, inúmeras profecias bíblicas. Para a reconstrução do templo, eles farão acordos com muitos por 7 anos, e vai dar espaço às nações gentílicas, a profanação do templo. Daniel capítulo 8, verso 12 a 14, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, e Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2, em que as nações gentílicas profanarão o templo. E só que nós vemos que no findar dos 7 anos de tribulação, eles vão clamar. E todas as profecias bíblicas referentes a Israel está dizendo Sião, o monte Sião, a pedra cortada sem auxílio de mãos e o ajuntamento do povo judeu. Todo o panorama da profecia bíblica com relação ao fim dos tempos fala da pedra cortada sem auxílio de mãos, Jesus no monte Sião, que é onde está o monte do templo. Primeiro ele desce no Monte das Oliveiras, passa o vale do Ribeiro de Cedron, sobe e faz o caminho inverso de Atos 1:11, Zacarias 14:4, Mateus capítulo 23, quando ele sai do monte do templo e vai para o Monte das Oliveiras, e Mateus 24:3, os discípulos fazem aquelas duas perguntas correlatas, né? Quando o Senhor restaurar Sião, tabernáculo caído de Davi, no reino milenar de Cristo, então vai ser reconstruído o templo. E de Sião ele nos ensinará a lei. Nós aprenderemos de Sião, casa de oração. E aí, como diz aqui o texto de 56:7, diz assim: também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos. Aqui são ofertas pacíficas, né, de ações de graça. Serão aceitos no meu altar, porque já foi restaurado. E as nações terão que subir para adorar o Senhor. Porque veja, o problema desse negócio de dizer que o templo é para todas as religiões, isso é mentira. O templo, como diz aqui, diz assim, ó: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
raça, tribo, línguas e nações, não ideologias, e não a questão espiritual. Cada um tem a sua divindade e subiremos ao monte santo do Senhor. E ainda eles dizem assim, a pessoa, você pode vir de qualquer religião e não precisa nem se converter. A gente não tá te chamando para mudar de religião, mas sim para a sua vida financeira ficar boa. Gente, Atos 3,19, o apóstolo Pedro fala assim: arrependei-vos, pois, e converterdes, para serem cancelados os vossos pecados. Somente a fé em Cristo nos proporciona arrependimento para a remissão dos pecados, pois a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados decorrentes da condenação estipulada no jardim do Éden. No dia em que dela comer, certamente morrerás. Cristo foi essa expiação, e somente aqueles que se voltam para Cristo, na mensagem do Evangelho, no chamado, na aproximação pela pregação do Evangelho, é que são regenerados para a salvação, para uma viva esperança, como que não precisa de conversão? Em Atos capítulo 4, versos 11 e 12, diz que em nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, porque debaixo do céu não existe outro nome, senão o nome de Jesus, senão a pregação do Evangelho e todos se submeterem ao santo Evangelho de Cristo. Não há salvação fora de Cristo. Toda língua confessará Jesus Cristo como Senhor e todo joelho se dobrará. Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11. Então, não são todas as religiões, mas todos os povos, porque senão nós negamos o que Jesus, quem adere a isso é o ecumenismo, nós negamos João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ah, mas todos creem em Jesus. João 7,38, Jesus diz assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Uma madre muito famosa aí, ela disse assim, devemos crer em Deus conforme o concebemos em nossa imaginação. Uma vez no estudo bíblico eu falei, você viu que bonitinha a frase? E todo mundo, muito bela, porque o ecumenismo ele traz essa aparência de belo, só que nós estamos negando a Deus, gente, nós estamos negando as Escrituras. Eu disse assim, é bonitinho, mas diabólico, porque está negando Cristo, está negando a encarnação, está negando a suficiência do sacrifício expiatório na cruz. Então veja, a pressão nos últimos tempos, nos últimos dias vai ser grande. Tem muitos adeptos e prosélitos dessa grande igreja evangélica que combatem aqueles que estão pregando o evangelho. Então, para todos os povos, sim, para todas as religiões, não. Claro, cada um tem a sua. E nós temos que respeitar a decisão de cada um, mas doutrinariamente não se encaixa nos textos bíblicos, porque eles estão interpretando os textos bíblicos da forma como eles querem. Isso chama-se idealismo e alegorismo em tudo, quando não se acha a saída para aquilo que quer fundamentar na sua própria visão. Então os textos têm que ser examinados da forma como eles são. Zacarias capítulo 14, versos 16 a 21 mostra que se não subirem a Jerusalém nesse período do reino milenar, Deus não lhes enviará a chuva, porquanto lá de Sião estará o Messias, o próprio Cristo, e somente aqueles que se submetem à palavra de Cristo, porque veja, gente, não tem como separar Cristo disso aqui. É isso aqui que as pessoas não querem. Os próprios evangélicos estão desprezando as Escrituras.